Olá a todos, nós somos integrantes da equipe UFSC, que executa o projeto com o Ministério da Saúde. Eu sou a Bruna e junto com o Christian nós iremos ensinar neste vídeo as funcionalidades básicas sobre a plataforma Miro. Também iremos mostrar como ele pode auxiliar durante o processo de entrevistas para o mapeamento de processos. Bom, mas por que a utilização do Miro? O Miro, ele é como se fosse um quadro branco com post-its, só que ele é virtual. E essa funcionalidade torna uma ótima alternativa para que as equipes remotas trabalhem nesse período de pandemia. Então, ele pode ser usado compartilhando a tela em videochamadas, ele é super flexível, contendo post-its, opção de desenho livre, templates de fluxogramas, textos, entre outros que nós já veremos. E também ele tem uma funcionalidade muito boa, que é a questão de ser integrativo. Então, ele permite que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo e online. Por exemplo, se eu quiser fazer uma dinâmica de brainstorming com a minha equipe, as pessoas elas podem ir colocando suas ideias e também lendo as ideias dos outros ao mesmo tempo. E por que utilizar a plataforma do Miro para o BPMN? Então, usualmente, é necessário que as equipes que vão mapear os processos, elas entrevistem os colaboradores. E a partir dessas entrevistas, o fluxo ele já pode ir sendo desenhado. Quando é presencial, o desenho ele já é feito à mão e ele é validado pelo próprio colaborador durante a entrevista. Então, a fim de substituir essa etapa presencial por uma virtual, a utilização do Miro ela se torna um bom recurso. Então, até mais à frente, o Christian vai mostrar pra gente como é que é isso na prática. Mas vamos começar a conhecer um pouquinho sobre a ferramenta. Então, a gente pode entrar aqui no Google e procurar Miro. Esse é o Miro, então miro.com. E para você conseguir navegar pela plataforma, você precisa ter uma conta. Então, se você ainda não tiver, você vai entrar aqui em Sign Up Free e vai criar a tua conta. Então, vai te direcionar para essa página onde você coloca os teus dados e o e-mail, enfim, da tua preferência para conseguir criar essa conta. Bom, logado no Miro, essa vai ser a sua página inicial. A página inicial, ela vai mostrar os seus boards. Os boards é como se fossem as suas páginas em branco, os seus projetos, por exemplo. E a versão gratuita, ela possui algumas limitações, como, por exemplo, você só tem a possibilidade de ter 3 boards editáveis. Então, por conta disso, a gente incentiva que você utilize ao máximo os boards antes de abrir um novo, né? Então, ele é bem grande, a gente vai ver daqui a pouco. E com uma boa organização, a gente pode usar para diversos projetos, que também a gente vai mostrar como isso pode ser utilizado. Então, para começar é simples, a gente só clica aqui em New Board, Create a Shared Board. E já vai te redirecionar para essa página. Aqui ele já te dá as opções de utilização de algum template. Então, você pode descartar clicando aqui nesse X ou utilizar algum. Eu vou pegar aqui de brainstorming já para a gente ter uma ideia de como é que funciona a ferramenta. Então, aqui ele adicionou alguns templates para a utilização de brainstorming. Aqui, nesse canto, a gente pode renomear a página. E agora eu vou apresentar alguns recursos básicos sobre a ferramenta. Então, para você se movimentar ao longo da página, é só você clicar com o botão direito do mouse e arrastar do lado que você quer. Isso te possibilita a se movimentar ao longo da página. Para dar zoom ou desfazer o zoom, você pode, com o rolo do mouse, também, né, com a bolinha, conseguir ir para frente ou ir para trás. Aqui embaixo também a gente tem as opções de zoom. Então, por exemplo, para dar full screen, ou para dar mais zoom, ou para dar menos zoom, enfim. Então, a gente tem algumas opções aqui. Aqui também ele centraliza os teus objetos. Nesse canto superior direito, a gente consegue visualizar as pessoas que estão online nesse board. Então, aqui tem as fotos dessas pessoas e aqui tem a opção de habilitar a visualização dos cursores dessas pessoas ou não. Às vezes, a habilitação atrapalha um pouco, então você pode desabilitar aqui. Aqui à direita, a gente tem a opção de compartilhar. Então, você pode, por exemplo, colocar o e-mail daquela pessoa aqui e encaminhar, né? Convidar para que ela entre no teu board.
ou também você pode copiar o link desse board e enviar para essas pessoas. Daí a gente só tem que tomar cuidado para deixar aqui habilitado para essa pessoa conseguir editar e colaborar. Já aqui na barra lateral esquerda, a gente tem os recursos que a gente mais vai utilizar. Então, esse primeiro, você pode selecionar a seta, né? Então, aqui você deixa só no modo de navegação, mas selecionando a seta, você consegue selecionar os objetos. Aqui é aquele recurso do template que a gente já viu, então tem opções de mapas, de fluxos, tem várias opções que você consegue explorar com criatividade para o trabalho em equipe também. Então, vou adicionar aqui, por exemplo, um Kanban. Então, vou adicionar. E aqui tem um recurso que você pode editar, ele é totalmente livre. Você pode escrever outra coisa, enfim. Daí vai da tua criatividade e da tua usabilidade também. Aqui você tem a opção de texto, então você clicando no local que você deseja, por exemplo, você pode escrever o texto que você quiser. E aqui em cima, sempre quando você tiver um objeto, né, vai aparecer uma barra com opções de formatação. Então, no caso do texto, tem aqui a opção de letra, tem a opção de tamanho, enfim, se você quer colocar outra cor, daí tem várias opções. Também tem uma opção de bloquear. Então, por exemplo, você já mexeu aqui nesse recurso, ele já está certinho, eu não preciso mais mexer. Então, como você faz? Você clica em Shift, segura o botão direito, arrasta os objetos que você gostaria de fixar e clica aqui nesse cadeado. Então, depois que você clicar nesse cadeado, você não consegue mais selecionar o objeto e conseguir arrastar ou alterar. Mas da mesma forma, a gente pode vir aqui clicar e segurando aqui, ele já habilita para você mover novamente. Para excluir também é simples, então você deixa o Shift, seleciona os objetos que você deseja excluir. Selecionando é só apertar Delete no teu teclado ou Backspace. Aqui o terceiro recurso é o de post-its, então você seleciona a cor do post-it que você gostaria e clica no local que você quer deixar esse post-it. Aqui também novamente tem as opções, então se você quer ele maior, se você quer ele de outra cor, se você quer bloquear ele ou não. Clicando 2 vezes, aqui dentro do post-it você pode escrever. E também você tem a opção de deixar ele maior ou menor de acordo com o tamanho que você gostaria. Já aqui você tem a opção de formas, então, por exemplo, se eu quiser deixar uma forma, eu também posso escrever nessa forma, eu posso alterar a cor dessa forma, aqui. E, enfim, eu posso editar como eu bem quiser. Aqui você tem a opção de seta, então você tem essas 3 opções, você seleciona a que você mais gostaria e você pode tanto deixar uma seta livre, quanto também usar a seta para ligar 2 objetos. Então, por exemplo, eu quero ligar esse post-it com essa circunferência. E aqui também eu tenho as opções de editar a seta, né? Então, se eu quero ela em formato mais quadrado, se eu quero ela mais grossa, de outra cor, enfim. Aqui nesse lápis eu tenho a opção de desenho à mão livre, então eu posso só selecionar o lápis e escrever o que eu gostaria de escrever. E aqui eu tenho a opção de comentário, então eu posso clicar aqui e colocar reveja esse processo, por exemplo. E aí eu coloco o arroba e coloco, por exemplo, se eu já tiver alguém, né, no meu grupo convidado para esse board, você coloca o nome dessa pessoa e vai ser selecionado e essa pessoa vai receber uma notificação com um e-mail. Então, vai ficar aqui pra gente ver. Por fim, tem esse de frames. Então, os frames são como se fossem páginas pra gente conseguir organizar melhor o nosso board. Então, por exemplo, eu vou começar a mapear um processo que é um processo de seleção do RH. Então, posso colocar aqui. E aqui eu vou começar a mapear esse processo. Então, talvez eu queira usar aqui um
fluxograma. Já pronto. E eu vou mapear o processo. Então, eu mapeei o processo, mas eu vi que o frame ele ficou muito grande, então o que eu posso fazer é selecionar aqui, diminuir o tamanho do frame, ou até mesmo apertando Shift e selecionando o fluxograma, eu posso diminuir ou aumentar esse fluxograma. E o que vai acontecer? Aqui nesse canto inferior esquerdo, a gente pode clicar aqui em Frames, e aqui vão estar contidos todos os frames. Por que isso é importante? Quando você tiver vários processos, ou quando você tiver vários projetos no mesmo board, isso pode ficar um pouco confuso e embaralhado. Então, você pode vir aqui e só clicar. Então, aqui a gente já sabe que é o processo de seleção do RH. E o board, ele te direciona para onde você quer. Então, vou criar aqui, por exemplo, outro frame. Esse frame é de apresentação do Miro, onde eu vou colocar todos esses recursos que a gente viu aqui. Quando eu venho aqui embaixo em Frames, aqui já vai estar esse segundo frame que eu criei. Então, eu posso me locomover ao longo dessa página com maior facilidade. Aqui já é como você consegue fazer download, então, como se você quisesse tirar uma foto daquilo que você construiu e colocar no teu computador ou enviar para alguém. Então, você seleciona isso e já consegue enviar. Esses foram os recursos básicos que possibilitam você usar a ferramenta com muita criatividade, seja para mapeamentos ou qualquer outra atividade com a sua equipe. Então, pessoal, eu sou o Christian e depois dessa explicação da Bruna sobre como utilizar as funções básicas do Miro, eu vou falar para vocês como pode ser a aplicação dele em um contexto de entrevista para mapeamento de processo, onde eu vou simular uma entrevista de forma que eu produza um diagrama de processo no board, no quadro branco do Miro, com base nas informações que eu vá coletando com o entrevistado. Lembrando que o Miro permite que o entrevistado não só acompanhe e visualize o teu trabalho produzindo diagrama, como também pode participar, tendo conhecimento da plataforma. Eu estou usando o Miro na sua versão instalada. Na descrição do vídeo tem o link tanto para fazer o uso da versão online no browser, quanto o link para o download para você baixar no seu computador, seja qual for o sistema operacional que você utilize. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo quadro, Aqui nesse maisinho azul, criar um quadro compartilhado e vai carregar por um instante. Então, pronto, aqui ele, logo de cara, ele oferece uma série de templates, uma série de modelos que a gente pode usar já para começar. No caso, eu quero criar um totalmente do zero, um quadro em branco. Não vou usar nenhum desses modelos, vou só minimizar aqui. E a primeira coisa que eu quero fazer é já nomear o nosso quadro novo. Eu vou nomear, no caso, com o nome do processo que a gente vai trabalhar, de instrução processual. E vou clicar aqui em compartilhar, Share. E aqui em seguida eu tenho esse espaço para adicionar o e-mail de quem quer que eu queira compartilhar esse quadro, para que, como eu comentei, possa visualizar, participar da criação desse diagrama. No caso, como só tenho eu trabalhando, não vou compartilhar com mais ninguém, vou só minimizar e começar o trabalho. Então eu vou criar um novo frame customizado, eu já vou renomear ele com o nome do nosso fluxo de instrução processual. E agora podemos dar início à nossa entrevista. O entrevistado me fala que a primeira atividade desse fluxo vai ser a de levantar demanda por parte do demandante, que é quem realiza essa atividade. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a raia do demandante. Para isso eu vou vir aqui no canto esquerdo e usar essa função shape, a função forma,
selecionar o formato quadrado e vou desenhar essa raia do demandante aqui. Para fazer esse mapeamento no Miro, a gente vai usar basicamente 4 funções, né? Essa que vocês acabaram de ver, que é a de forma para criar as raias, né? Para criar os objetos de fluxo, a gente vai usar somente stick notes, né? Somente os post-its, né? Onde para criar as tarefas, né? Gateways, eventos de início, eventos de fim, a gente vai usar apenas post-its, só que cada um representado por uma cor diferente, né? Vamos usar também a função de texto para sinalizar um possível risco ou nomear as raias, né? Vamos usar para fazer esse tipo de sinalizações. E, por último, as linhas de conexão, né? Claro, as setas, para dar sentido ao nosso fluxo. Então, retomando, antes mesmo de adicionar essa tarefa de levantar a demanda, eu vou sinalizar aqui com um post-it da cor verde o início do nosso fluxo. Eu vou até escrever aqui início de fluxo para ficar bem claro. Eu ainda tenho que nomear essa raia, né? Não tá sem nome nenhum. Eu vou vir aqui em texto, adicionar aqui demandante. Eu vou rotacionar aqui e centralizar ela direitinho. Pronto, agora tá bem claro o raio do demandante, nosso início de fluxo, e eu já vou criar nossa tarefa. Venho novamente em post-it, né? Os stick notes, colocar aqui e levantar demanda. Já faço a conexão usando as setinhas, né? E pronto, daí eu pergunto para o entrevistado o que vem depois de levantar a demanda, e ele me fala que nesse momento do fluxo 2 coisas podem acontecer, né? Se houver dúvidas a respeito da demanda levantada, o demandante vai solicitar o suporte da equipe de instrução, que por sua vez vai realizar esse suporte ao demandante e devolver para o demandante, que vai realizar os ajustes de demanda, né? No caso, a gente vai ter que criar uma nova raia, né, representando a equipe de instrução que vai participar desse nosso fluxo, né? Se não houver dúvidas sobre essa demanda levantada, o demandante vai enviar a demanda diretamente para SA, que vai ser uma terceira raia que iremos adicionar também. Então, para representar essa bifurcação, né, a gente vai utilizar os gateways, né? Só que aqui no Miro a gente vai representar os gateways por meio de um post-it amarelo. Vou posicionar aqui e, no caso, vou indicar esses dois caminhos, né? Pela pergunta: possui dúvidas sobre a demanda? Né? E já vou conectar com a tarefa anterior. Vou colocar só possui dúvidas, só para poupar espaço aqui. Opa. Pronto, possui dúvidas, para simplificar um pouco. Então, como eu falei, no caso de haver dúvidas, o demandante vai solicitar o suporte da equipe de instrução. Então, eu vou criar essa tarefa. Novamente, um post-it azul. Né? Solicitar suporte da equipe de instrução. A gente vai precisar criar um pouco de espaço aqui, vão ter mais 2 ou 3 atividades. São 3 atividades que vão vir aqui à direita do nosso gateway. Então, vou abrir um pouco de espaço, tanto no nosso frame, né, quanto na nossa raia. Então, legal. Agora já temos mais espaço. Eu vou posicionar essa atividade aqui um pouco mais abaixo. E já vou ligar com a seta. Para justificar esse caminho do fluxo, é bom eu sempre escrever, né? Possui dúvidas? No caso, sim, há dúvidas. Então, eu vou aqui nesse mais T para adicionar texto à nossa conexão. Vou escrever sim. A fonte está num tamanho aceitável. Eu vou mudar um pouco o formato aqui, a posição do texto. Pronto, agora tá mais legal. Você pode mudar o formato, a posição do texto, na verdade, aqui nessa função text position, o ABCzinho aqui. Mas eu já estou satisfeito. Então, dando continuidade, após solicitar suporte da equipe de instrução,
A próxima tarefa é da equipe de instrução, que vai realizar o suporte ao demandante. Então, para isso, eu vou criar a raia da equipe de instrução da mesma maneira que eu criei a raia do demandante, função forma, formato quadrado. Tentar respeitar aqui o tamanho do frame, né, sempre. E já vou registrar aqui com o texto, equipe de instrução. Legal, vou girar aqui, centralizar. E aqui está a nossa raia da equipe de instrução. Lembrando, sempre que a gente cria uma raia, por exemplo, ou valida algum trecho do fluxo, pode ser interessante a gente travar esses objetos para que, por exemplo, na hora que eu vá mexer alguma coisa no fluxo, eu não mexa de forma indesejada essas raias, né? Tu vê que desconfigura, né, toda a nossa apresentação, então eu vou já travar essas raias clicando em Lock. Em ambas aqui, veja que eu já não posso mexer elas de maneira independente. O nosso frame eu vou travar também, né? Então agora a gente pode mexer os objetos com mais segurança, né? Sem medo de desconfigurar o resto do fluxo, né? Então, como eu ia dizendo, atividade da equipe de instrução agora, post-it azul, a atividade de realizar suporte ao demandante. Beleza. Conectar. E após a equipe de instrução realizar esse suporte, vai devolver ao demandante, que vai, por sua vez, realizar os ajustes de demanda indicados. Então, mais uma tarefinha. Ajustes de demanda. Realizar. Perfeito. Isso tudo conforme as informações que o entrevistado vai me fornecendo, né? Por exemplo, se ele... Quer dizer, primeiro eu vou conectar aqui para ficar certinho. Se ele me dissesse que existe, por exemplo, entre demandante e equipe de instrução, existe uma interação em, por exemplo, outra raia, né? Então, o que eu faço? Eu preciso abrir um espaço, né? Para isso, eu vou destravar meus frames, tudo aquilo que eu tinha travado, eu vou destravar frame, raia. Essa raia eu não vou precisar destravar agora. Digamos, eu quero criar uma raia, né, do gabinete SA aqui entre essas duas. Então, eu vou primeiro expandir meu frame para criar espaço para uma nova raia. Teclando Shift, eu posso selecionar um bloco de objetos. Agora, sem selecionar o nosso frame de preferência. E vou trazer tudo isso aqui para baixo. De forma que agora eu posso criar a raia da SA, função forma, gabinete SA, vou até ampliar um pouco a fonte aqui, girar e centralizar. Pronto. Agora, né, por exemplo, se houvesse alguma atividade aqui entre solicitar suporte da equipe de instrução e realizar suporte ao demandante, né, se nesse meio do caminho ele passasse, o processo passasse pelo gabinete SA, eu posso adicionar uma tarefa. Né? Pronto. Tarefa intermediária. E pronto, posso refazer as minhas conexões. Né? Então agora, após solicitar o suporte da equipe de instrução, o gabinete SA realiza uma tarefa intermediária para depois a equipe de instrução realizar o suporte ao demandante e devolver finalmente ao demandante para que ele possa realizar os ajustes de demanda. Né? Claro, isso não acontece aqui, foi só como exemplo. Na verdade, o gabinete SA participa desse fluxo logo em seguida, então eu vou manter essa raia, mas eu quero jogar ela para baixo de novo. Então eu vou apagar aqui essa tarefa intermediária que não existe, vou reconectar
aquilo que já estava feito, como estava antes, e vou passar essa raia do gabinete SA para baixo, né? Para isso eu vou, mais uma vez, ampliar aqui o nosso frame. Vou selecionar a raia do gabinete SA junto com o textinho, de preferência, né, sem mover nosso frame. Então, para isso eu vou até travar ele. Pronto, agora eu posso selecionar aqui. Transfiro o gabinete SA aqui para baixo. Faço a mesma coisa com a equipe de instrução, vou jogar ela para cima. Aqui já estou aproveitando e movendo as duas raias juntas, pronto. E agora temos nossas 3 raias que a gente vai usar para esse exemplo aqui. Aqui só para... Opa, tá destravado, vou aproveitar e já travar essas raias aqui para não me incomodar mais com isso por enquanto. Travar o gabinete SA e a equipe de instrução, né, as raias. Vocês viram que quando eu quero destravar eu só mantenho pressionado, né? Aqui pronto, destravei a raia do gabinete SA. E agora, clicando no cadeado, eu travei de novo, né? Então eu tinha deixado esse looping incompleto, né? Como o entrevistado me informou, após o demandante realizar os ajustes de demanda, ele vai conferir de novo se há dúvidas sobre essa demanda. Se houver dúvidas ainda, ele vai realizar todo esse processo de novo, pedir o suporte, a equipe de instrução vai fornecer o suporte, vai voltar para cá. Então, um loopingzinho, se eu fosse conectar direto, ficaria dessa forma. Então, percebam que a visualização aqui ficou um pouco ruim, porque ficaram 2 setas entrando aqui no nosso gateway. A visualização ficou um pouco ruim por conta disso. Então, para resolver, a gente, de acordo com a anotação BPMN, quando há convergência assim, de 2 tarefas desembocando numa mesma atividade, a gente vai usar um gateway de convergência, que no caso eu vou representar aqui também como um post-it amarelo. Vai ficar aqui dessa forma. Como é um gateway de convergência, eu não vou escrever nada, ou posso até escrever um X, né, que segundo essa anotação, né, os gateways de convergência são representados com um X no meio, então posso tanto deixar em branco como escrever um X, porque ele não só vai indicar essa união de 2 trechos do nosso fluxo. Então eu vou refazer a conexão para ficar mais claro. Centralizar. Então agora a nossa visualização ficou melhor, né? Ficou mais simplificada. Beleza, aqui está o nosso loop. Então, dando continuidade ao fluxo, se não há dúvidas a respeito da demanda levantada, vai seguir para a próxima atividade, que é, segundo o entrevistado me informou, enviar a demanda para SA. Quem vai fazer isso é o demandante. Então, voltando, mais uma atividade em azul. Enviar demanda para SA. Né? A nossa raia da SA já está feita, então menos trabalho. Eu vou, da mesma forma que eu indiquei o não ali aliás, da mesma forma que eu indiquei o sim, né? No caso de haver dúvidas, aqui eu vou indicar o não, né, para esse caminho do fluxo. Então, de novo, adicionar o texto, vou escrever aqui não. Tá bem sinalizado aqui, bem tranquilo. Então, sim, enviar demanda para SA. Perfeito? Então, nesse ponto eu pergunto ao entrevistado o que acontece depois do demandante enviar essa demanda para o SA. Ele me diz que o gabinete SA vai receber essa demanda e avaliar a adequação, né, quanto aos seus critérios. Então, tarefa agora do gabinete SA, avaliar a adequação de demanda. Então, beleza. Vou conectar. E assim a gente vai seguindo, né? Reforçando assim, essas coisas que estiverem validadas ou consolidadas no fluxo e você puder já travando elas para que no futuro, às vezes até alguém desavisado mexa sem querer, né? E
e o fluxo perca a sua formatação, né? Às vezes tire uma atividade de lugar, ou mesmo uma raia, vocês viram a confusão que pode dar. Então, recomendo ir dando lock, né? Travando esses objetos na sua posição para que não sejam mais alterados até segunda ordem. Então, eu posso fazer isso tanto individualmente, vindo aqui, por exemplo, início do fluxo. Eu sei que isso aqui não vai mudar, vou travar ele aqui, clicar em lock, ou tanto travar blocos inteiros de atividades. Por exemplo, toda essa seção aqui eu posso selecionar e clicar aqui no cadeado. Então pronto, agora está tudo travado, eu não consigo nem que eu queira mexer. A não ser que eu venha, claro, e pressione e segure com o mouse. No caso eu destravei tudo, mas vou travar de novo. Aproveitando aqui, vou travar essas outras atividades. Teclando Shift aqui, né, para selecionar mais de um objeto. Lock também. Pronto, agora tá bem tranquilo, né? É mais difícil de mexer por engano aqui. Então, a título de exemplo, eu vou mostrar como se representa também eventos intermediários, eventos de fim. Né? Como eu comentei, é tudo via stick note aqui, tudo via post-it. Digamos que após o gabinete SA avaliar a adequação de demanda, o entrevistado me informe que ele tem que aguardar um período de 5 horas para depois fazer alguma outra coisa, né? Ou no caso um evento intermediário, então eu venho aqui, adiciono um post-it laranja, né? Escrevo no caso, espera de 5 horas, aí conecto, seria um exemplo de evento intermediário. Mesma coisa para evento de fim, aqui até eu não tenho a cor vermelha, que a gente prefere para evento de fim, eu posso usar essa rosa aqui, indicando aqui, por exemplo, após essa, né, se o entrevistado me disser que após essa espera de 5 horas, esse é o fim do fluxo, então eu posso indicar aqui fim do fluxo. Conecto aqui e, digamos, nesse caso, estaria encerrado, né, o nosso fluxo de instrução processual. Segundo o entrevistado, apenas isso acontece, então está mapeado aqui, né? Se ele me dissesse que, por exemplo, nessa atividade de avaliar a adequação de demanda, houvesse um risco, né, associado a ela, eu posso adicionar aqui, como eu comentei antes, utilizando a função do texto, né? Então eu escrevo aqui, por exemplo, risco 1, né? Posso mudar a cor do texto, né? Se eu tiver ele inteiro selecionado. Posso botar ele aqui em laranja, né? Bem destacado, aumentar a fonte. Posso botar aqui simplesmente R1 até para simplificar a anotação. Então pronto, aqui eu já sinalizei esse meu risco na atividade de avaliar a adequação de demanda. Então, nesse momento a entrevista se encerraria. Digamos que eu queira exportar esse meu diagrama, né, para um formato, por exemplo, de PDF, né, onde eu queira imprimir isso aqui. Eu posso vir aqui nessa seta onde está escrito Export e Desboard, né, exportar esse quadro. Escolho aqui, por exemplo, salvar como PDF. Clico em exportar. Aqui eu só vou selecionar um nome do meu arquivo. Vou escrever, por exemplo, instrução processual versão final. Com PDF, vou salvar. E no momento ele já salva esse arquivo. Eu vou abrir aqui ele em PDF para mostrar para vocês como é que fica. Então eu venho aqui está meu arquivo, instrução processual versão final, conforme eu salvei. Vou abrir ele com o Adobe aqui para ler o PDF. E pronto, aqui está o nosso fluxo de exemplo, né? Mapeado de instrução processual. Aqui eu posso, inclusive, imprimir ele, né? Como eu até comentei no tutorial sobre ARIS. Recomendo sempre, na hora de imprimir esse tipo de diagrama, checar a formatação com a impressora, especialmente quanto ao tamanho do papel e a sua orientação, né? Que de preferência vai ser de paisagem, né? E não de retrato. Então, em resumo, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a implementação dele nesse tipo de entrevista, né, de reunião. Então, eu agradeço muito pela atenção e até a próxima.